Boa, já está ela aqui maravilhosa. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís de Oliveira Braga. Tá, vou chamar ela de tá, porque a gente fica íntimo, né, quando vem um convidado. Seja muito bem-vinda, boa tarde, viu? Muito obrigada, Gi, boa tarde. Bom, vamos falar sobre o desenvolvimento motor, né, do bebê. Com quantos anos a gente começa, ele começa a dar os... Com quantos anos não? Com quantos meses ou dias ele já começa a dar os primeiros sinais motores, assim? Desde o nascimento, o primeiro sinal do desenvolvimento motor são os reflexos primitivos, que já nascem com a criança. Então, o primeiro reflexo primitivo que a gente vê são os 4 pontos cardeais, que são pontos na boca do bebê. Olha, pela boca. E você sabe para que ele serve, Gi? Mamar, né? Para mamar. Então, eu falo que o bebê ele não nasce sabendo mamar. E somos nós, mães, que ensinamos. Mas ele já vem com reflexo, que ajuda. Lógico, porque a gente encosta, eu já amamentei, uma sensação maravilhosa. As mamães aí que amamentaram, gente, é muito bom, né? Colocar aqui, ele já vai. Engraçado, porque já vai com a boquinha mesmo, né? Leva um tempinho, tudo. Alguns sugam mais rápido, outros não. Isso, e isso depende pela própria força muscular, né? São 4 pontos, que eles são os primeiros reflexos primitivos que a gente nota no bebê. São muitos. Quando o bebê nasce, ele já nasce com uma série de reflexos, mas esses a gente nota logo no nascimento, que são pontos onde o bebê é estimulado para poder sugar, para mamar. Para amamentar, que bonitinho. Você vai me responder uma pergunta que todo mundo tem curiosidade, vai. Eu nasci com o olho fechado, né? Acho que você também. A minha filha nasceu, pá, juro por Deus, tem o vídeo. Ela nasceu, simplesmente fez pá. Por que os bebês de hoje estão nascendo já com o olho aberto? Levava um tempão até para abrir o olho às vezes, não era? Sim, levava um tempão. Por que isso, gente? Ainda não se tem nada científico para dizer na área, mas o que a gente pode verificar é que assim, as mães elas também já tem uma outra bagagem de estudos, a gente já tem um outro comportamento, né? Então os bebês eles estão nascendo mais espertos, né? Bem mais. Muito mais. A minha mãe disse que assim, eu era preguiçosa, ficava, minha filha com o olhão desse tamanho, coisa mais linda, desse tamanhozinho aqui, já com o olhão aberto, olhando. Eles enxergam, não, quando nasce, ou só o vulto? Muito pouco, mas sim, o bebê ele enxerga, ele tem uma visão, mas bem de perto. Por isso que quando a gente amamenta o bebê, ele consegue visualizar primeiro o rosto da mãe. E esse visualizar o rosto e a mãe visualizando o rosto do bebezinho é o que começam a produzir os hormônios da amamentação, que é a ocitocina. Então, esses primeiros olhares, eles são muito importantes. A gente fala que a ocitocina é o hormônio do amor, né? Então, tem todo aquele envolvimento. Era tão bom. E quanto mais o bebê amamenta e quanto mais existe essa troca de amor, mais a mulher produz leite. Tá. Então, a gente já viu da boca, e aí começa, mãozinha, pezinho, fica mexendo assim, de tudo. Os bebês que não vão ter, sei lá, um desenvolvimento motor, né, bom, assim, ou que tem algum problema, eles já dão os primeiros sinais, assim, bem novinhos, nos primeiros dias, ou nada a ver? Não, ainda não. Tá. A gente vai começar a ver um desenvolvimento motor, um pouco mais assimétrico daquilo que é considerado dentro da normalidade, lá por volta do 3º, 4º mês, que é quando o bebê ele já está com uma cervical, né? O pescocinho, que a gente chama um pouquinho mais durinho, é quando ele já consegue rotacionar a cabeça para os 2 lados, quando você faz Quanto tempo leva isso? Lá pelo 3º, 4º mês. Gente, minha filha virou a cabeça antes. Não, eles já viram a cabeça, mas sim. o 180 completo, acompanhando, já interagindo. Minha filha fazia assim, mentira. Meu Deus, exorcista, brincadeira, gente. Dançando. Minha filha já nasceu assim. E tem alguma coisa a ver, por exemplo, o bebê dentro da barriga, aquele que mexe muito, ou aquele que não mexe, ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Na parte motora falando, né? Não, não tem. Mas o bebê que na gestação, ele se mexe muito pouco, é um sinal de alerta, sim. Então, é um sinal de você, gestante, conversar lá com o seu ginecologista. Olha, eu acho que ele se movimenta muito pouco. Entendi. É um sinal, inclusive, de doenças, outras doenças neurológicas, enfim, né? Por exemplo, dá para medir a quantidade sei lá, de tempo que o bebê tem que mexer na barriga ou não? É muito de cada um, é de cada gestação? E é de cada sentir, né, também, porque tem mulher que não sente muito. Eu, por exemplo, sentia o Christian soluçando na barriga. Soluçando? Soluçando, ele soluçava muito. Imagina.
E de lá por volta da 30ª semana a gente começa a sentir mesmo. Tem mães que não sentem o bebê soluçar. Eu colocava muita música pra Pietra. Eu já ouvia muita música, eu já dançava, com barrigão, todo mundo ficava com medo. Meu Deus, a Pariti, né? Porque eu dançava o zumba lá, enfim, botava o som pra ela ouvir. Então isso dá estímulo também, isso ajuda? Muito. A gente tem que conversar com o bebê desde o começo da gestação. Mesmo que, nossa, não é esquisito. Você tem que conversar. E o pai, todos os envolvidos. É bem importante. Você sabia, Gi, que tem artigos científicos falando sobre isso, que quando a gente estimula com a nossa voz, na hora que o bebê está naquele choro extremo, excessivo, você consegue acalmar com o tom da sua voz. É como se ele reconhecesse. É lindo. Sim, por isso que tem que ler na barriga, todo mundo fala, ai, que louca, mas tem que ler, colocar música, fazer tudo isso. Eu escolhi durante a gestação uma música que eu usaria para acalmar o meu bebê depois. Por isso que é bom, né, gente, fisioterapeuta, porque ela já se prepara inteira pro caos. Foi. Né? Eu vou me preparar inteira, vou pegar uma música, vou escolher um cheiro, vou escolher tudo pra acalmar o meu bebê, né, depois. E dá certo. Tá. A gente falou da boquinha, e depois qual é o próximo... Qual é o próximo? Você falou da cervical também. Isso. Né? A cervical, então, começa também a dar os estímulos lá pro 3º mês, é isso? Conforme o nosso sistema neurológico ele vai se desenvolvendo, uma película, né, vai sendo coberta, que é a bainha de mielina. E conforme ela vai cobrindo, o que era reflexo vai se tornando um ato motor voluntário. Então, no começo, que o bebezinho aperta lá a mãozinha, a gente fala, ai, que bonitinho, tá segurando. Não, reflexo. Não, é reflexo. Então, aí Sério? depois, sério. Ai, que triste essa notícia. Ai, ele me reconheceu. Não, é reflexo do bebê. Não reconhece, então... Não reconhece. Gente, ninguém. Os pais se achando, sabe que eu sou o pai. E aí, quando o bebê ele consegue vir na linha média, isso lá pelo 2º, 3º mês, que você vai ver que o bebê ele junta as duas mãozinhas no centro, aí sim, ele já começa com o reflexo de pegar. Então, ele começa a descobrir a mão. Porque lembra, é a bainha de mielina percorrendo o corpo. E quando chega lá no pé, é que ele tem a coordenação motora para andar. Então, a gente precisa respeitar esse processo. E qual é a importância desse desenvolvimento motor para a criança? A importância para o bebê é não pular as etapas motoras. Muitos pais acham, não, nossa, meu filho não engatinhou, tudo bem. Tudo bem, você pode até pular, mas isso não é bom para o futuro dele. Então, o engatinhar, ele fortalece toda a cintura escapular. Ele fortalece os membros, né, a parte de coxo femoral do membro inferior. E esse fortalecimento lá na frente, ele tem sim reverberações. One question, depois a gente já vai lá para engatinhar, mas vamos voltar um pouquinho. Ele tem aquelas mantas que a gente amarra, né, parece uma camisa de força. Aquilo prejudica? No primeiro mês é ótimo. É só o primeiro mês, né? É só nada de amarrar o braço, a perna da criança, né? Depois dos outros meses, nada disso. Não, os outros meses é chão. Só que assim, gente, é chão. Tá frio. EVA e uma mantinha por cima. E um EVA grosso. Eu já vi mãe comprando aquele EVA bem fininho. Aquilo ali não protege o bebê. Então, aquele EVA mais grosso. Aquele é o adequado. Aqueles coloridinhos, que são bem bonitinhos de encaixe, é para uma outra fase motora, você pode até tê-los, desde que você tenha um EVA mais grosso. Então não tem problema enrolar naquele pano, tipo camisa de força, durante o primeiro mês? Não. Mas eu sou obrigada a fazer isso ou não? Ajuda, não. prejudica ou é escolha? Porque até o 3º mês a gente tem a esternogestação. O que significa a esternogestação? O bebê, ele acha que ele ainda está dentro da sua barriga. Oh, meu Deus, é verdade. Tá tão quentinho lá, né? E de repente, quando ele nasce, aquele monte de luzes, aquele primeiro ar, né? Então, a gente tem todo aquele incômodo já lá do bebê. Entendi, aquele barulho. Então, no primeiro mês... então por isso que usa a mantinha, para se sentir acolhido. Entendi. E olha... É cansativo. A gente já foi mãe. Não, imagina que elas escolheram. Ai, meu sonho, né? Não cansa quase nada, gente. Você fica só um mês. Eu fiquei um mês sem dormir real. Sem dormir mesmo. Né? Minha primeira filha, eu levei um mês para dormir. Eu ficava com medo, eu não conseguia botar no berço, enfim. Ficava com medo dela bufar, enfim, sufocar. E a demanda também, né, Gê? Eu falo que a mãe amamenta,
Aí você amamentou ali uma mamada efetiva, uns 20 minutos. Mamada efetiva, gente. Eu gostei desse nome, mamada vamos efetiva. Supor, né? Vamos pensar naquela mamada ideal, 20 minutos. Aí você coloca o bebê para arrotar 40 minutos. Sim. E aí a hora que você coloca ele no berço, a hora que você pegou no sono, já tá na hora do bebê mamar de novo. Porque a cada 2, 3 horas. Então, a mãe, nesse primeiro trimestre aí do bebezinho, ela sofre mesmo um pouquinho, não tem jeito. Gente, é tipo padecer num paraíso, já ouviram falar? Então, é daí que cabe, assim. né, esse ditado. Me conta uma coisa, existe uma fase motora mais importante no desenvolvimento do bebê, da criança? Qual é essa fase? Existe uma fase motora onde, e isso eu quero chamar a atenção mesmo, é onde a gente coloca o bebê para ficar em pé. Por quê? Que é no 9º mês. Então, fez 9 meses aí, é o momento de colocar realmente a criança em pé. Porque é quando forma a fossa do acetábulo, o colo do fêmur, fossa, que é aqui, quadril. Onde é esse lugar, a fossa? Aqui no quadril, isso. E aí, vamos supor que ela é rasa. O fêmur, forçando, ele vai formando para ele segurar. O corpo humano é uma maravilha, né, gente? E quando não é feito isso, a gente tem muito problema de quadril futuro, podendo, não é todos, Ninguém podendo... nem imagina isso, né? Levar a cirurgia. Então, é muito importante, no 9º mês, colocar a criança de pé. Gente, então atenção, que isso é sério. Ó, 9º mês, coloca seu filho em pé. Eu sei que fica com medo dele cair, dele bater a cabeça na mesa. A gente sabe, né? A gente já passou por isso, né? Eu e a doutora aqui. Só que é preciso, tá vendo aí, né, gente? Uma profissional falando que tem que colocar a criança, né, o bebê, 9 meses já em pé, para desenvolver no corpinho. Vamos voltar na parte da engatinhação também. Você falou que com 3 meses ele já começa a olhar a mão, e começa tudo aquilo, naquele processo de descoberta maravilhoso, eu adoro. E tem criança que não engatinha, mas isso é um problema? Arrasta só com uma perna, já anda direto, né? com a bunda. Isso é normal ou não? Olha, é normal, né? A gente tem dentro de uma normalidade, mas não é positivo para o desenvolvimento do corpo humano. O positivo é que realmente a criança engatinhe. Tem gente que acha o máximo, né? Ai, minha filha não engatinhou, ela já andou direto. Pois é. Não é tão máximo assim, gente. Não, aí, ó. O que eu falo? Esses bebês que não engatinharam, a gente também não vai perder a oportunidade de colocá-los na posição de gato. Então, brincar de túnel pela casa, passa debaixo da cadeira. Por que a posição de gato é importante para o desenvolvimento? Fortalecer os braços. Então, tudo tem um sentido, é isso? Tudo tem um sentido, Entendi. Começa a engatinhar assim para fortalecer aqui. Quer ver um sentido legal do desenvolvimento motor como um todo? E aí, pra gente chegar, né, nesse sentido, o bebezinho, ele tá lá acolhidinho. Sim. Aí ele nasce, ele desorganiza. Aí a gente organiza ele de novo. Tá. Quando chegar lá no 2º mês, ele vai fazer um reflexo que se chama o reflexo do esgrimista, que é o RTCA. Ele faz assim, ó. Você vira a cabeça do bebê para um lado, ele dobra a mãozinha e estica a outra. E quando ele vira para o outro, ele faz a mesma coisa com a perninha. Já viu? É verdade! Oh, meu Deus, é verdade. E isso é uma desorganização. Aí daqui a pouco ele consegue a linha média, ele organiza. Isso no 2º mês? Isso no 2º mês. Gente, reparem os bebês, é verdade. A gente fala, gente, sincronia, ele já fecha a mãozinha e olha para o outro lado. Isso. E aí ele vai organizando e desorganizando a vida inteira. E eu falo A vida inteira é ótimo. A gente até hoje, a gente se organiza e quando a gente quer mudar, o que a gente faz? Desorganiza. E aí a gente organiza de novo. Então essa fase do bebê, dessa organização, desorganização, ela é importante para a vida toda. Por isso que não dá para pular etapas. Por isso que não dá para pular etapas. Nossa, agora uma pergunta que não quer calar. O anda já lá, eu não sei como que vocês falam hoje em dia, aquelas bem velhas, né? É o andador que você coloca a criança e, enfim, isso ajuda, prejudica. Eu vou contar, vou confessar que eu usei. Não usei muito, mas usei. Tenho até vários vídeos ela pulando, maluquinha lá, já tentando pegar os bichinhos. É bom ou não é? Não, é péssimo. Muito obrigada. Você foi uma péssima mãe escolher o anda para o seu filho, mas tudo bem. Não, mas não ajuda. E além de não ajudar, a gente prejudica a formação do quadril, o equilíbrio da criança. E assim, como físio, e passando por todos os estágios, até na própria faculdade, a gente tem muito receio, muito medo do andador. Porque a lesão do andador, ela é muito feia para a criança. A lesão aonde você fala? No quadril? Não só no quadril. A criança, conforme ela vai andando, se ela esbarra em qualquer tapete, em qualquer desnível, o andador vai virar. E a primeira coisa que vai no chão é a cabeça. É onde a gente tem vários traumatismos cranianos em criança e a gente tem, assim, lesões seríssimas por conta do andador. Então,
O único andador que eu recomendo é aquele da Chico, onde ele é um carrinho que o bebê vai empurrando e o bebê ele apoia no quadril. Aquele andador, agora, se é tudo uma bem. coisa que prejudica tanto, por que tá na venda, gente? Tá aí para vender, para É pessoas isso que eu comprarem? me pergunto até hoje. Se já foi comprovado que tem lesão, por que está à venda? O que eles estão começando a substituir, principalmente a Fisher Price que eu já vi, é um pula-pula. Ele tem quase o mesmo formato do andador, mas ele não se movimenta. E a criança, ela fica pulando. Não, minha filha tinha esse aí. Aquele ali, tudo bem. Aquele ali é legal. No jump já. No jump. A pessoa já tem 5 anos, mas pula que é uma beleza. Já no jump já. Botei já pra malhar logo cedo. E fortalece as pernas, exatamente isso. Então é muito importante. Esse pula-pula, ele é maravilhoso. Esse, tudo bem. Então, pula-pula, ok. Isso. A criança tem que engatinhar. Você falou da amamentação. E a criança que a mãe não consegue amamentar logo no início, tem problemas ou teve que ficar internada, enfim. Ele consegue ter esse reflexo igual na mamadeira? Como que é isso? Consegue, mas a amamentação, ela traz um fortalecimento bucomaxilo muito maior do que a criança que ela vai para mamadeira. Mas a mamadeira não tem que sugar muito mais? Não tem, gente. Não? Não, é Eu muito jurava que a menos. mamadeira É muito era mesmo. tipo livre demanda? Tem até mãe que fala assim, não, vou usar o bico do recém-nascido por todo o tempo, assim, ele vai ter que fortalecer. Não. O leite da mãe, ele desce de forma diferente, ele vai se modificando em cada fase da criança. Entendi. Então, assim, a mamadeira, a gente perde muito estímulo. Mas é aquilo que eu falo. Às vezes não tem outro jeito, né? Não é questão de escolha, né? É muito melhor você ter uma amamentação pela mamadeira, né? Enfim, do que ter aquela amamentação onde a mulher não quer, chora, chacoalha a criança, enfim, que isso acontece muito. Né? Então, assim, uma amamentação de qualidade, ela também é importante. E é lógico, a rede de apoio. Que engraçado, né? Eu vou te falar, eu tive bebê nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura muito forte da amamentação, graças a Deus. Então eu fui pra lá com essa cabeça. Lá elas não têm essa cultura tão forte. Tipo, tem que amamentar, não sei o quê. Não tem isso, porque eles perguntam até. Você vai optar para amamentar, né, no peito ou na mamadeira? Eu falei, não, peito, né? Eu quero, enfim. É uma cultura nossa. Se faz tanto mal assim, por que lá é diferente essa cultura, sabe me dizer? Lá, eles têm, não é nem é uma cultura de escolha. Nos Estados Unidos, eles têm realmente uma cultura de escolha para tudo. Sim, eu não senti essa inclusive pressão, no parto cesárea, parto normal. A mulher, ela tem o poder de escolher aquilo que ela quer ali naquele momento na criação dos filhos, né? Sim. E é o que eu falo, o que deu certo na minha casa não dá certo na sua e não dá certo na casa de quem está em casa. Sim. Existem os livros que mostram, mas aqui, o ambiente de casa, ele é outro, ele é totalmente diferente. Então, não adianta a gente ter aquela amamentação forçada, aquela amamentação onde a mãe não se sente bem. Eu já vi mãe amamentando e vomitando, e aí... Nossa, e por que isso acontece? Por nojo. Nojo? Tem mulher que tem nojo de amamentar. Mas nojo do leite? Do leite, do sugar, daquela situação, né? Então, assim... Ai, é tão gostoso. É tão gostoso, eu também. E sem julgamento, tá, gente? A gente não tá aqui pra julgar ninguém. Pra mim, foi muito bom. Sim, muito importante, né? A gente incentiva que amamente, mas a escolha, ela é da mulher, ela é daquela mãe com o filho. Então, falaram pra mim, você vai amamentar só até 1 ano? Não, eu quis amamentar até a hora que o meu bebê falou não pra mim. Quantos anos você amamentou? 2 anos e 4 meses. Gente, ele puxava a roupa assim, ó. É por aí. É isso? Mãe, a chimbica. Eu chamava chimbica, não? O que é não, TT? TT, chimbica. Você quer chimbica, mamãe? Mas numa bela noite, ele falou... Não, mamãe, nojo. E aí ele não quis mais. E quem sofreu fui eu. Fiquei quase 15 dias. Ai, meu Deus. 2 anos e meio, né? Tá, você falou da desconstrução do bebê, que com 2 meses ele começa a desconstruir, joga bracinho para um lado, perninha para o outro. Como que eu sei que o meu bebê tá com problema de locomoção aí, de problema motor? A primeira fase que a mãe presta atenção e que realmente ela fala, não, temos um problema, é no controle da cervical. Então, que é essa viradinha mesmo? Que é o controlar a cervical mesmo, do bebezinho não ficar mais caidinho, né? O primeiro controle dele. Com quanto tempo a gente começa a se preocupar com isso? Olha, a se preocupar, a mãe começa a se preocupar lá pelo 4º, 5º mês. Mas ele tem até ali o final do 4º mês para ele ter um controle de cervical completo. Vou te contar uma história muito bacana. Eu tinha uma vizinha
Fernanda, ainda bem que ela tinha, esse era o segundo filho dela. Ela falou, Gi, ele fica muito molinho. Falei, não é porque ele tem um tempo diferente e ela tinha outro. E ela falou, não, mas o Gabriel, ele ficava retinho e esse não fica. Eu falei, às vezes ele é mais preguiçoso, né? Enfim, às vezes ela falava não. E ela foi, ele tinha realmente um problema de locomoção, enfim, de um problema motor. Ela tratou na fisioterapia e hoje ele é 0 bala. Exatamente. Tem a importância, então, da gente observar e falar, não, né? Às vezes é mãe de primeira viagem, não tem outro para comparar, porque a gente compara, né? Não tem jeito. Sim. Mas às vezes é o primeiro filho. Então, assim, no 4º mês ele tem que estar ficando sentadinho, é isso? Não, não sentado. Ele tem que controlar o pescoço. O sentar, ele vem um pouco mais pra frente. Quanto tempo tem que sentar? Lá por volta do final do 5º mês, 6º mês. Aí a gente vai ver uma criança bem ereta sentada. Mas... Em que momento eles começam a fazer abdominal? Eu lembro que a Petra fazia assim, ela vinha durinha assim, ó. Por volta também do final do 5º mês até o 6º, 7º mês. Então, e aí ele começa até a vir a sentar mesmo. No 5º mês, reparou que ele não senta. Já pode começar a fazer fisioterapia ou é muito cedo? O que eu indico é fazer uma avaliação. Lá no consultório, por exemplo, eu utilizo testes como o Alberta, o Denver, que são testes do desenvolvimento motor, onde a gente sabe se o bebê está dentro da curva, se não está. Igual faz com o peso e a altura, sim, a gente tem isso também. Então, esses testes mostram pra gente se o bebê realmente tem um atraso ou se não, se é ali ele está ainda no tempo dele para conquistar aquela etapa motora. Porque tem uns, todo mundo fala, né? Eu lembro que, assim, uma coisa que mais me irritava, eu acredito que todas as mamães que estão assistindo, era assim, porque meu filho não sei o quê, porque ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, faça isso, faça aquilo, né? E você fala, gente, deixa eu fazer, deixa eu, né, usar minha intuição, enfim. E cada ser humano é um ser humano, não tem jeito. Então, assim, um vai engatinhar mais cedo, vai falar, vai andar, não tem isso do ser humano, né? O indivíduo. Ou tem um time, falou, não, até o 6º mês ele tem que sentar, até 1 ano e 2 meses tem que andar, enfim. Tem um time, mas um time muito mais longo daquele que as mães colocam para elas, né? Então, assim, aquela ansiedade, né? Então, por exemplo, Meu do Deus, andar. Nossa, 1 ano, fez 1 ano, como é que vai pagar a velhinha? Não, calma, gente, tem até 1 ano e 4 meses aí para a criança andar. Eu andei com 1 ano e 4, segundo minha mãe. Então, eu digo que é um pouquinho mais pra frente. O meu bebê, com 1 ano e 1, ele já estava andando. Bom, vou fazer um mito ou verdade com você agora. Vai lá. As meninas começam a andar primeiro que os meninos ou nada a ver? É mito, Gi. Mas o bebê que ele tem o cognitivo, mas aquele bebê que ele fala primeiro, geralmente o motor, ele é um pouquinho mais atrasado. E o bebê que ele anda mais rápido, aquele bebezinho que anda com 9 meses, geralmente o cognitivo é um pouquinho mais lento, onde ele vai falar mamãe, papai, um pouquinho mais lá pra frente. O corpo é como se ele demandasse energia para as duas coisas, mas se ele tá puxando um pouquinho mais, ele tá vai. Vendo? Sim, tem esse Ninguém equilíbrio. É perfeito em tudo, gente. Olha, já começa de lá, tá vendo? Se você andou primeiro, vai falar depois. Isso. Tem uns que saem andando e falando, né? Tem também. Existem os bebês que eles têm o desenvolvimento perfeito e vai falando, andando e tá tudo bem. Tá. Outra coisa, tirar a fralda. Quando? Quando o bebê consegue subir a escada sozinho. Aí a gente tem o momento correto para tirar a fralda. Porque é sinal que a mielina ela já percorreu todo o corpo. Então, antes disso... Não adianta ficar brigando com a criança. Você só vai essa pressa mesmo para tirar a fralda, não? No consultório, cheias, mas acho que faz 1 ano já não quer mais fralda. Não é assim. Sério? Demora um pouquinho mais. Então é lá pelo 2º, 3º ano. Tem bebê que só tira com 3 anos. Sim. É muito particular. Então a gente precisa ter... Não tem que ter essa pressa, né? De jeito Bom, você falou das mamães, dos papais. Como é que faz para as mamães, os papais, enfim, as babás que também ajudam, né, em tudo isso, dão um super suporte? Tem alguma atividade, algum exercício que a gente pode fazer para ir desenvolvendo esse lado motor, né, da criança? Tem umas coisas que estimulam? Tem várias coisas e vários brinquedos que a gente consegue estimular a criança nessa fase, né? Então, por exemplo, o boliche. Sabe aqueles boliches grandes? É ótimo para você, quando o bebê está quase andando, você ensinar ele a jogar a bola, derrubar tudo e ele ir... Ele vai ter que ficar de pé para colocar os pinos e ele mesmo posicionar os pinos de pé. Então dá para desenvolver, então, brincando de uma forma lúdica e sem se preocupar também na neura. Ai, meu Deus, não tá andando, não tá engatinhando. Com certeza. Tudo sem neura. Tudo sem neura, tudo na tranquilidade. Eu adoro esse assunto de mãe, né? De criança, de bebê. Eu ficaria aqui a tarde inteira.
Mas nosso tempo acabou. Quero te agradecer aí pelo carinho, de sempre receber nosso convite, vir, tirar as dúvidas, tranquilizar as mamães que assistem a gente, enfim. Deixa seus contatos pra gente e volte, hein? A gente conversar mais. Com certeza. Eu também adoro isso e agradeço muito o convite de vocês. Bom, meus contatos, o Instagram é @doutora.thaisbraga e o telefone é 11 981 38 4367. Muito obrigada, viu? Até mais. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Aguenta aí, tarde top para vocês.